E aí, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos dando início aqui à nossa primeira videoaula. Bom, aqui nós temos o material da aula, né? O assunto do segundo ano começa com termodinâmica. Os objetivos desta aula de hoje é apresentar os conceitos iniciais da termodinâmica e entender a importância dos fenômenos termodinâmicos para nossas vidas. Bom, significado de termodinâmica, né? A termodinâmica é o estudo do calor e tudo que se relaciona com ele. Então, o estudo dos fenômenos que estão relacionados com o calor, né, eles estão dentro da termodinâmica, fazem parte da termodinâmica. Bom, aqui algumas questões, né? Para que alguns processos sejam feitos nas fábricas, por exemplo, é preciso aquecer ou resfriar os materiais. Mas como controlar o aquecimento ou resfriamento? Que instrumento usar? Qual medida usar? Quando estamos com febre, a partir de que temperatura começa a ser um quadro perigoso? Né? Até que ponto o corpo humano consegue suportar em questões de temperatura, né? Muitas perguntas só podem ser respondidas porque por vários séculos o ser humano estudou os fenômenos do calor de forma que a ciência tem um bom conhecimento sobre isso atualmente, tá? Então, a questão da temperatura, né, o estudo do calor, isso levou muito tempo para que se chegasse ao conhecimento que nós temos hoje. Bom, o que é temperatura, né? Temperatura é uma medida do quanto que um objeto está frio ou quente. É comum as pessoas avaliarem a temperatura de um objeto pela sensação de quente ou frio que sentem ao tocá-lo. Até que ponto podemos confiar nessa sensação? Muitas vezes, pessoas diferentes em um mesmo lugar têm sensações térmicas diferentes. Isso ocorre porque as sensações de quente e frio são individuais e subjetivas. Deixa eu dar só um exemplo aqui. Imagine que você viaja para um local que geralmente é frio, né? Então, você chegando nesse local, você vai sentir um desconforto que geralmente as pessoas que moram lá não irão sentir, né, esse desconforto, porque já estão acostumados, certo? Então, para nós que moramos aqui, uma temperatura de 20 graus, 22, 20, 23 graus, é uma temperatura baixa, né? Para a gente está fazendo frio. Mas para quem mora num local frio já durante boa parte do ano, né? Então essa temperatura para uma pessoa que mora em regiões frias é uma temperatura já agradável para ele, né? Então isso aí vai depender de cada pessoa, né? Vai depender da subjetividade de cada pessoa, certo? Então, confiar apenas nas sensações para dizer que está quente ou frio, isso não é um método, né, muito confiável, certo? Então, não dá para medir temperatura apenas utilizando os sentidos, né, as sensações de cada pessoa. Para isso, nós utilizamos o termômetro, né? Para medir temperatura de uma maneira mais confiável, usamos o termômetro. Como avaliar o quanto que um corpo está mais quente que outro ou mais frio?
Para responder a essa pergunta, os cientistas criaram o instrumento que chamamos de termômetro, o qual levou anos para ser feito. Então, se você pesquisar, né, a história do, dos instrumentos, principalmente os instrumentos relacionados à termodinâmica, né, você vai perceber que eles não surgiram do dia para a noite. Por exemplo, o termômetro foi um instrumento que demorou bastante para ser produzido e chegar num modelo que fosse aceitável. Bom, e aqui nós temos alguns exemplos de termômetros. Esse primeiro é o termômetro tradicional, que tem uma substância dentro dele que chamamos de substância termométrica, certo? Geralmente é o mercúrio, e esse mercúrio ele se dilata dependendo da temperatura da pessoa. Esses outros aqui são termômetros digitais, né? Esse quarto é um termômetro que é especificamente para medir a temperatura do ambiente, certo? Então, com exceção do primeiro, todos os outros são termômetros digitais, né? Que utilizam circuitos elétricos para fazer a medição da temperatura. Bom, estamos falando de temperatura, mas qual o significado de temperatura, né? Da onde vem a temperatura? Já vimos que para medir temperatura precisamos de termômetro. Veremos agora a origem da temperatura dos objetos. Sabe-se hoje em dia que tudo é feito de átomos, minúsculas partículas que compõem todos nós e tudo que nos rodeia. Sabe-se também que existem vários tipos de átomos e que cada um deles pode ser dividido em elétron, próton e nêutron. Então, o texto está dizendo que tudo é feito de átomos. As pessoas, os objetos, tudo é feito de átomos. Né? A água, o ar, tudo é feito de átomos. E esses átomos, eles podem ser divididos em elétron, próton e nêutron. Isso aqui é a estrutura interna do átomo, né? Pois bem, esses átomos nunca ficam parados. Eles estão sempre em movimento, ou seja, eles estão sempre vibrando. A temperatura está diretamente relacionada com esse movimento dos átomos, certo? Então, os átomos nunca ficam parados, eles estão sempre vibrando, né? E dependendo da vibração dos átomos, é que a gente vai ter o valor da temperatura. Então, se os átomos de um corpo estão vibrando menos, a temperatura vai ser uma. Se esses átomos estão vibrando mais, a temperatura vai ser outra. E assim por diante. Então, aqui nós temos uma figura para ilustrar isso, certo? Então, aqui são partículas, né, moléculas de uma determinada substância. Vamos imaginar que isso aqui é a água, certo? Então, aqui está mostrando, aqui nós temos duas informações, certo? Então, duas informações aqui importantes. Quando os átomos estão mais juntos, certo? Quando eles estão mais agregados, é o estado físico que chamamos de sólido. Quando eles estão um pouquinho mais separados, né, é o estado físico que chamamos de líquido. E quando eles estão numa separação bem maior, é o estado físico que chamamos de gás, certo? Só que em cada um desses estados, né,
cada um desses estados aqui depende da vibração dos átomos para que eles ocorram. Então, quando a substância está em estado sólido, os átomos estão vibrando menos. Como eles vibram menos, eles conseguem ficar um mais próximo dos outros, tá? Consequentemente, a temperatura no estado sólido é menor, né? Então, se os átomos estão vibrando menos, eles estão mais juntos e a temperatura é menor. Se eles estão vibrando um pouquinho mais, eles já conseguem se separar mais em relação ao estado sólido e a temperatura também aumenta um pouquinho mais. Já no estado gasoso, esses átomos estão vibrando bastante, né? Já estão vibrando bem mais em relação ao estado líquido. Eles estão mais separados, como podemos ver aqui na figura, e a temperatura é maior, né? Então, se você considerar isso aqui como sendo a figura, né, de átomos de água, então a água, quando está no estado sólido, está em torno de 0 graus, né? A temperatura está baixa. A água no estado líquido, vamos considerar aqui uma temperatura ambiente, né, em torno de 25 graus mais ou menos. Então a temperatura aqui já está um pouco maior do que no estado sólido, né? E o estado aqui é líquido. Mas se você coloca essa água no fogo e ela vai aquecendo e ferve, se você deixar a água durante muito tempo no fogo, ela vai se transformar toda em gás, né? Em vapor, certo? E esse vapor tem uma temperatura em torno de 100 graus Celsius, certo? Então é basicamente isso que está sendo dito aqui na descrição da figura, certo? Então vocês têm um material, né? Vocês podem dar uma lida nessa descrição, mas é basicamente isso que eu falei. Bom, esse foi o assunto da nossa primeira aula, certo? Introduzir a parte o início, né, do assunto de termodinâmica, falando um pouquinho de temperatura, né? E como medir a temperatura, certo? Então não vamos estender muito essa aula, porque estamos também no início. Ok? Então por hoje é só isso e nos vemos na próxima aula. Até mais.